Bom dia, galera. Aula de hoje, aula para o 9º ano, tudo bem? Livro 3, página 6. Hoje a gente vai falar da contribuição de Gregor Mendel para a genética. Mendel, pessoal, ele é considerado o pai da genética, certo? Ele foi o criador, o cara que teve a primeira sacada de entender que as características, elas apresentavam um padrão de transmissão de uma geração a outra. Antes de mais nada, já que a gente está falando da importância de Mendel, eu vou falar um pouco da história do Mendel. Mendel, pessoal, ele nasceu, como eu estou colocando aqui, olha, em 1822, numa cidade de Heisendorf, na Áustria. Mendel, ele era filho de fazendeiros e ele foi criado na fazenda. E ele tinha um amor, uma paixão muito grande em cultivo de plantas, no que diz respeito à reprodução das plantas. Isso foi de suma importância para que ele fizesse as descobertas no campo da genética, que a gente vai falar daqui a pouco. Olha, quando ele chegou com 21 anos, o que aconteceu com o Gregor Mendel? Ele entrou para o mosteiro dos agostinianos, ele foi estudar para ser monge, certo? Tá cortando um pouquinho, mais pra trás, Ok? E em 1843, o que aconteceu com ele? Ele entrou para a Universidade de Viena e ele foi estudar ciências naturais, que na época era como se fosse, hoje nós temos ciências naturais, mas na época é como se fosse a mistura de matemática, física, química, biologia, ok? E quando foi em 1847, ele se tornou professor de ciências naturais, de ciências da natureza. Ó, depois disso ele começou um estudo sobre reprodução de plantas. E o grupo de plantas que chamou muito a atenção deles foram as ervilhas. Daí o clássico experimento de Mendel com as ervilhas. Ó, em 1860 ele apresentou seu trabalho à comunidade científica. E quando ele apresentou, não deram muito crédito para ele. Não valorizaram muito as suas ideias. Por quê? Porque na época, você sabe que ciência, religião, eles divergiam muito. Já pensou um monge chegar para apresentar um trabalho no congresso científico? Eles não deram muito crédito a ele, certo? Mas, como eu coloco aqui, ó, em 1900, já tinha alguns anos que Mendel tinha morrido, outros pesquisadores chegaram no mesmo resultado de Mendel. E o que eles fizeram? Eles chegaram e notaram que eles tinham feito uma injustiça com Mendel há 40 anos atrás e deram o crédito a Gregor Mendel. E daí surgiram os trabalhos chamados Primeira Lei de Mendel e posteriormente a Segunda Lei de Mendel. Ó, em 1900, uma universidade na Inglaterra, ela criou uma disciplina chamada Aspectos Fisiológicos de Transmissão do Material Hereditário. Esse foi o primeiro nome da genética, certo? Aspectos fisiológicos de transmissão do material hereditário. Aí, quando foi? Em 1906, vieram com o neologismo, o novo nome, que foi a genética, que nós vimos na última aula. Genética, gen, que é um fragmento do DNA, né? Um fragmento do DNA que codifica uma proteína. Em 1908, criou-se o conceito de genótipo e em 1909 o conceito de fenótipo, aos quais nós usamos até os dias atuais. Tudo bem? Olha aí, galera. Então aqui, ó, eu tenho o mosteiro no qual Mendel viveu. E mais ou menos aqui, olha, você vai ter o que, pessoal? O jardim no qual ele cultivava as suas plantinhas, na qual ele fez os seus experimentos. E aí a foto de Gregor Mendel, o pai da genética, um cara que foi muito importante. Mendel morreu, pessoal, em 1884, né? 16 anos depois deram crédito para ele. Aqui são algumas anotações das observações que Mendel tinha realizado nos seus experimentos, certo? Olha só,
como eu coloco? Por que Mendel escolheu as ervilhas? A ervilha da espécie Pisum sativum, certo? Primeiro, facilidade no cultivo. Ela era facilmente cultivada. E como ele já tinha domínio no cultivo dessas ervilhas, para ele era muito mais fácil. Ele notou que essa variedade de ervilhas, eles apresentavam um grande número de características distintas, que eu vou já mostrar para vocês. O ciclo de vida dela era curto, o que facilitava, num curto espaço de tempo, ele ter um grande número de descendentes. E esse grande número de descendentes facilitava para que posteriormente ele fizesse o quê? Análises matemáticas e estatísticas em cima dela. Ok? Ele tinha também, olha, a obtenção de descendentes férteis no cruzamento entre variedades diferentes. Ele pegava ervilhas com características diferentes e os descendentes eram férteis, mostrando uma grande variabilidade entre eles, certo? E ele, como dominava, ele conseguia fazer a polinização artificial, quer dizer, direcionar os seus experimentos. Essa é a espécie, Pisum sativum, a famosa ervilha. Essa aí foi fruto do seu trabalho, lá do seu experimento inicial. O que Mendel fazia lá na questão da polinização? Olha lá, ele chegava na parte masculina da flor, ele retirava a parte masculina da flor, tudo bem? E ele pegava de uma outra flor, na parte masculina, os pólens. E ele transferia com pincéis, olha, normalmente, os pólens da parte masculina de uma flor para uma outra flor, deixando lá na parte feminina. Com isso, ele direcionava os seus cruzamentos, direcionava a sua polinização. E depois ele esperava, né, as variedades que iriam surgir desses cruzamentos e anotava tudo e depois analisava estatisticamente. Aqui é um pouco das características as quais Mendel analisava. Ele analisava a forma da semente, se ela era lisa ou rugosa. Se ele analisava também a cor do cotilédone, se era amarelo ou verde, né? A cor do tegumento, cinza ou branco, a forma da vagem, se era inflada ou comprimida, a cor da vagem, se era verde ou amarela, certo? A posição da flor, se ela era axilar, lateral ou terminal, ok? Se a planta tinha estatura mais baixa ou se tinha estatura mais alta, tudo isso Mendel analisava, tudo bem? E no final ele verificava o quê? Que essas características, elas eram o quê, galerinha? Parte delas eram dominantes e outras eram excessivas. Ele foi analisando, no seu experimento, que eu vou já mostrar alguns deles, ele viu que os dominantes, o liso era dominante sobre a variedade rugosa, a amarela era dominante sobre a verde, a cor da casca da semente cinza era dominante, certo? Era dominante sobre a branca, a inflada era dominante sobre a comprimida, a verde era dominante sobre a amarela, a flor axilar era dominante sobre a terminal e a alta era dominante sobre a baixa. Mas assim, o que Gregor Mendel fez? Certo? Temos só um probleminha técnico aqui, vamos lá continuar. Aqui em diante. Ele selecionou duas linhagens puras, uma amarela e a outra verde. O que é o puro? O puro, pessoal, o que ele chama de homozigoto. E quando ele fez o cruzamento entre uma linhagem que tinha a cor da ervilha amarela com a cor da ervilha verde, ele fez o cruzamento e esperou o resultado. Quando ele fez o cruzamento, o resultado foi o seguinte: 100% das ervilhas na primeira geração, elas eram o que, pessoal? Amarelas. O que isso quer dizer? Que o amarelo ele chamou de dominante. E ele representou como genótipo de que forma? Vezão, vezão.
dominante. E o verde, que era o recessivo, ele representou de forma recessiva. Como é que eu represento um fenótipo e um genótipo recessivo? Com letras minúsculas, Vzinho, Vzinho. Depois disso, pessoal, ele pegou uma ervilha da segunda geração, que é uma ervilha heterozigótica, porque ela é fruto do cruzamento de fenótipos diferentes, então ela é híbrida, Vzão, Vzinho. Ele pegou, né, e fez uma autofecundação entre essas ervilhas amarelas da primeira geração, e ele obteve o que, pessoal? A segunda geração. E quando ele obteve a segunda geração, é importante você analisar e verificar que uma parte das ervilhas são amarelas e uma parte das ervilhas são verdes, certo? E com isso, pessoal, ele chegou à conclusão de que ao fazer o cruzamento, certo, da segunda geração, para obter a segunda geração, entre o cruzamento entre híbridos, ele sempre encontrava a seguinte proporção: em média, para cada 3 ervilhas amarelas, que eram o fenótipo dominante, uma delas era verde, que é o fenótipo recessivo. E daí surgiu uma ideia que persiste até hoje da primeira lei de Mendel. Vamos ver novamente esse cruzamento? Como é que ele faz o cruzamento? Olha só, o primeiro cruzamento, ele pegou uma ervilha amarela, homozigótica dominante, e cruzou com uma verde, homozigótica, no caso, recessiva. E cada letrinha dessa, ela vai representar como se fosse um gameta. E a gente vai unir esses gametas no processo. Olha. Esse Vzão vai fecundar o gameta que tem aquele Vzinho da outra ervilha. E vai dar origem, certo? A esse aqui, ó. Depois, o que é que eu tenho, pessoal? Depois eu tenho, olha, o cruzamento do segundo com o primeiro, e eu vou obter, olha, o segundo com o segundo, e eu vou obter esse aqui, ó. Certo? Aí o que é que acontece? Observe que a minha primeira geração, quando eu faço cruzamento entre a linhagem pura, todas as ervilhas são amarelas. Todas as ervilhas são amarelas, porém elas são heterozigóticas. Elas apresentam um alelo do amarelo e um alelo do verde. Certo? Elas apresentam um alelo do amarelo e um alelo do verde. Ela está caindo toda hora, né? Certo? Deixa eu ver se a perna está quebrada. Não, é o telefone quebrado e segurando. Olha só. Depois, galera, nós vamos fazer o cruzamento entre o heterozigoto. Tira a capa, ele está escorregando. Só um momento, só um momento. Saiu a borracha daqui, ó. Tá, tem que pegar outro ali. Por isso. Tá tudo emprestado. Só um momento, galera. Escorregando para ali. Agora não vai mais cair. Vai cair. Vai, deixa eu ver se vai corrigir isso. Espera aí. Só um momento aqui que a gente vai já corrigir esse. Aqui em cima aqui. Vê se pega daqui. Só pegou daqui. Beleza? Não. Aí, galera. Deixa eu ver quem for. Tá dando pra pegar aí? Tá. Chega só um pouco para a esquerda ou direita. Peraí, só ajeitar esse outro tripé aqui. Esse tá bom. Só um momento. Esse aqui a gente já ajeita aí. Aí. Beleza? Ó, continuando. Depois ele
fez o cruzamento envolvendo o que, pessoal? Os representantes, os descendentes da primeira geração. Então ele pegou duas ervilhas amarelas heterozigóticas. E essas duas ervilhas amarelas ele colocou para cruzar. Aí ele teve o primeiro com o primeiro, deu origem a um indivíduo, vezão, vezão. Depois ele pegou o primeiro com o segundo e deu origem a um indivíduo. Amarelo, uma ervilha amarela, só que agora heterozigótica, vezão, vezinho. Depois ele pegou o segundo com o primeiro e deu origem a um indivíduo, vezão, vezinho, amarelo também. E depois ele pegou o vezinho com o vezinho e deu origem a uma ervilha verde. Olha lá, como eu falei, para cada 3 ervilhas amarelas, né, do cruzamento, uma delas era verde. Qual foi a conclusão de Mendel? Para cada 3 amarelas, uma era verde. Certo? E a proporção de genótipo, ele obteve o seguinte, a proporção de um homozigoto dominante, vezão, vezão, 2 deles eram vezão, vezinho, heterozigóticos, e um deles era o quê? Recessivo, no caso, que é a característica do verde. Então, para cada 3 dominantes, uma era recessiva. Olha aqui os dominantes. Um homozigoto e 2 héteros. Somando 1 mais 2, eu vou ter os 3 amarelos. E o recessivo, que era o verde. Certo? Então, quando Mendel fez esse cruzamento, né, ele verificou, pessoal, que para cada característica que ele destacava, ele tinha, olha lá, 25% eram homozigoto, dominante, 50% eram heterozigóticos e 25% eram recessivos. Mas se você pegar o fenótipo, você vai pegar, olha, 1, 2, 3 amarelos, dando 75% amarelos para 25% verdes. Olha lá, Mendel foi analisar outras características. E quando ele analisou essas outras características, ele chegou ao mesmo resultado do primeiro experimento, que era para a cor das ervilhas. Ele fez a mesma coisa para a textura. Ele pegou uma ervilha rugosa, de uma linhagem pura, o mesmo raciocínio da outra, com uma ervilha lisa, de uma linhagem pura. Quando ele colocou para cruzar o rugoso com o liso, 100% das ervilhas na primeira geração eram lisas. Qual o resultado? Que a característica lisa era dominante sobre a característica rugosa. Depois ele pegou essa ervilha lisa da primeira geração e fez uma autofecundação. E quando ele obteve a segunda geração, ele obteve o seguinte resultado: para cada 3 ervilhas lisas, uma era rugosa. Opa, não foi a mesma coisa para a cor da ervilha? Ainda agora, para cada 3 amarelas, uma não era verde? Então ele obteve o mesmo resultado. Para cada característica que Mendel analisava, sempre tinha uma característica dominante e a outra característica o quê? Recessiva. Tudo bem? E quando ele fazia os cruzamentos, os resultados sempre eram os mesmos. Então ele encontrou o que nós chamamos de padrão. Ele encontrou um padrão nesse cruzamento. Certo? Daí surgiu a chamada primeira lei de Mendel. Certo? Olha só. Ele foi fazer isso para a altura. Ele pegou uma ervilha, uma plantinha alta e cruzou com uma plantinha baixa. Quando ele fez esse cruzamento, ele obteve o quê? 100% das plantinhas eram altas. Quando ele botou essa plantinha alta para fazer uma autofecundação, o resultado foi o quê? Para cada 3 ervilhas que surgiam altas, plantinhas altas, uma era baixa. Olha como ele foi encontrando o mesmo padrão na cor, na posição da flor, na textura, na cor da vagem, na forma da vagem, na altura das plantinhas. Tudo ele foi encontrando o mesmo padrão. Certo? Então, quando ele fez o cruzamento, mais uma vez, olha, para cada 3 altas, uma era baixa. E em todas ele encontrava a mesma proporção de fenótipos
e a mesma proporção de genótipos. O que é isso? Ele encontrava na proporção de genótipos um homozigoto dominante para 2 heterozigóticos para 1 homozigoto recessivo. Então, para todas as características, ele sempre encontrava o mesmo padrão, certo? E daí surgiu o que nós chamamos de primeira lei de Mendel. Existem os casos especiais da primeira lei de Mendel, mas isso a gente vai falar no nosso próximo encontro. Agora eu quero que vocês façam o exercício desse capítulo e depois a gente comenta em sala. Tudo bem? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.